Olá, meu nome é Francisco Carlos Grupo Filho e eu vou apresentar o meu trabalho estimando o conteúdo de carbono em solos usando parâmetros de fácil obtenção, orientado pelo professor Dr. Paulino Ribeiro Vilas Boas. Durante a minha apresentação, eu passarei pela introdução, introduzindo os conceitos iniciais e apresentando os objetivos do estudo, pelos material e métodos, resultados e discussões, conclusões e, por último, as referências bibliográficas usadas nesse trabalho. Muitas estratégias vêm sendo adotadas para se mitigar as mudanças climáticas, entre as quais encontra-se o sequestro de carbono para a redução da poluição atmosférica. Esse processo consiste na transferência de dióxido de carbono da atmosfera para outros reservatórios globais, como o solo. Quantificar o carbono no solo é, então, de grande importância para se medir com sucesso a eficiência das práticas de sequestro de carbono. A medição do carbono no solo é um processo caro e complicado, visto que ela requer transporte de amostras do campo para o laboratório. Para se reduzir o custo e o tempo necessário para essas análises, várias técnicas têm sido estudadas, como a espectroscopia de ruptura induzida por laser e espectroscopia de infravermelho com técnicas de árvores aleatórias. Apesar dessas técnicas serem mais rápidas e menos caras, há ainda a necessidade de coletar a amostra no campo e transportá-la para o laboratório. Assim, desenvolver um modelo capaz de estimar o conteúdo de carbono de fazendas, usando variáveis facilmente obtidas, como a textura do solo, pode contribuir para a compreensão da relação entre essas variáveis e o carbono do solo, facilitando iniciativas de sequestro de carbono. Com esse objetivo em mente, buscamos treinar um modelo com os dados disponíveis e verificar sua validade. Para desenvolver o modelo, usamos dados de 53 fazendas espalhadas por todas as regiões, com exceção do norte. As variáveis usadas para o treinamento foram as características do solo, ou seja, a quantidade em grama por quilograma de areia fina, areia grossa, de silt e de argila, além do pH. Além disso, nós usamos também a localização, o tipo de plantio e a profundidade média. Para a localização e o tipo de plantio, nós usamos variáveis dummy. E para a profundidade média, usamos a média entre a profundidade máxima e mínima da amostra, que eram as variáveis que tínhamos disponíveis. Já a variável alvo, ela foi definida como a concentração de carbono no solo em grama por quilograma. Após a definição das variáveis de interesse, nós removemos todas as fileiras com nulos, ficando com 4.904 fileiras, as quais dividimos em treino, teste e validação, separando duas fazendas para validação e dividindo as restantes em 67% treino e 33% teste. Terminamos assim com uma proporção de 64% treino, 32% teste e 4% de validação. Com esses dados, nós treinamos um modelo de regressão usando o Gradient Boosted Decision Trees do pacote XGBoost no Python. Para o scoring do modelo, nós usamos a raiz quadrática média percentual, que é dada pela equação mostrada, onde n é a quantidade de dados, RI o valor medido, ou real, EI é o valor estimado, ou previsto, e o R barra é a média dos valores medidos. Após o pré-processamento dos dados, nós realizamos uma análise exploratória inicial, que mostrou concentrações de carbono discrepantes quanto à região e similares quanto ao tipo de plantio empregado. No gráfico abaixo, FP corresponde a Farmer's Practice, onde o produtor empregou métodos rotineiramente usados, como o arado. SP corresponde a Sustainable Practice, onde técnicas como o plantio direto foram usadas. NV corresponde a Natural Vegetation, que são áreas de floresta, como por exemplo mata ciliar, localizadas dentro da fazenda, e Others, finalmente o Others, são os campos que não se encaixavam nessas categorias mencionadas. Além dessas variáveis, também estudamos a distribuição dos dados em relação às características do solo. Para as fazendas, nós notamos que a maioria dos dados possuem pH entre 4 e 5,5. Percebemos que as amostras estudadas são predominantemente argilosas, visto que a gente consegue ver isso melhor no histograma do canto superior direito,
que ele mostra a concentração de argila mais frequente sendo entre 500 e 700 gramas por quilo. Isso sendo 1 grama por quilo, né, a gente considera que o máximo seria 1000. Então, tendo uma concentração mais frequente maior de 500, significa que esse solo, a maioria dos solos são argilosos. Comparando a quantidade de silt e de areia, também é interessante notar que a quantidade de areia total, que seria a soma da quantidade de areia fina e grossa, ela é representada no gráfico inferior direito e ela apresenta uma maior concentração entre 0 e 200 gramas por quilo. Porém, comparando-se com o silt, ela apresenta mais dados com concentrações maiores, entre 400 e 800 gramas por quilo. Finalmente, o histograma da concentração de carbono nos mostra que a maioria das amostras possuía concentrações de carbono entre 10 e 30 gramas por quilo. Com o modelo treinado, conseguimos obter um RMSE de 32,9%. Apesar de não ser um resultado ótimo, o modelo mostrou-se capaz de estimar a quantidade de carbono no solo em fazendas, performando bem para valores de carbono entre 0 e 30 gramas por quilo. Essa performance superior nessa faixa pode também ser explicada pelo histograma exibido no slide anterior, onde pudemos ver uma maior concentração de dados nessa faixa de 0 a 30 gramas por quilo, fazendo com que o modelo saiba estimar melhor os dados nessa faixa. Já para as duas fazendas separadas para validação, obtivemos um RMSE de 54,5% e 16,5%. Ao analisarmos as importâncias das entradas, a profundidade média se destacou. Ela foi quase 10 vezes mais importante que os outros atributos estudados. Nós esperávamos que as características de solo, no quadrado vermelho de baixo, fossem mais significativas. Porém, a região da fazenda apresentou uma importância maior ao modelo. A região da fazenda a gente encontra no quadrado vermelho na parte superior. Em conclusão, o estudo mostrou a dificuldade de se obter uma estimativa precisa do carbono no solo a partir de parâmetros facilmente obtidos. O melhor modelo que treinamos, usando as características do solo, região, tipo de plantio e profundidade da amostra, apresentou um RMSE de 32,9%, indicando meramente uma estimativa da quantidade. Estudos anteriores mostraram relações entre o clima, classes de solo e resíduos de plantio com a concentração de carbono no solo, variáveis que não puderam ser obtidas para esse estudo. Acreditamos que, ao obter e adicionar esses parâmetros ao modelo, provavelmente teríamos uma precisão melhorada. Essas foram as referências que foram usadas para a realização desse trabalho. Muito obrigado pela atenção.